Fala, meus queridos alunos, tudo bem aí com vocês? Vamos aqui para a nossa aula de hoje, que a gente vai para o nosso texto 2. Nós já lemos o nosso primeiro texto sobre a lenda lá do lobisomem, foi isso? Deixa eu até ajeitar bem aqui. Foi a lenda do lobisomem. E agora nós vamos para essa próxima lenda aqui, tá? A lenda de quê? De Potira, tá? É uma índiazinha que nós temos aí, tá? Vamos ver aqui uma lenda sobre Potira, tá ok? Então vamos ler esse texto, ver as características da lenda e depois fazer a atividadezinha aí para vocês. Vamos lá ler aqui o texto. Acompanhem comigo aí a leitura. As lágrimas de Potira. Muito antes de os brancos atingirem os sertões de Goiás em busca de pedras preciosas, existiam por aquelas partes do Brasil muitas tribos indígenas, vivendo em paz ou em guerra e segundo suas crenças e hábitos. Numa dessas tribos, que por muito tempo manteve harmonia com seus vizinhos, vivia Potira, menina contemplada por Tupã, com a formosura das flores, e Itajibá, jovem forte e valente. Era costume na tribo as mulheres se casarem cedo e os homens assim que se tornassem guerreiros. Quando Potira chegou à idade do casamento, Itajibá atingiu suas condições de guerreiro, e Potira e Itajibá se uniram com muita festa. Corria o tempo tranquilamente, sem que nada perturbasse a vida do apaixonado casal. Os curtos períodos de separação, quando Itajibá saía com os demais para caçar, tornavam os dois ainda mais unidos. Era admirável a alegria do reencontro. Um dia, no entanto, o território da tribo foi invadido por vizinhos cobiçosos. Devido à abundante caça que ali havia, Itajibá teve que partir com os outros homens para a guerra. Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo, levando sua gente em armas, sem saber exatamente o que sentia, além da tristeza de se separar do seu amado por um tempo não previsto. Não chorou como as mulheres mais velhas, talvez porque nunca houvesse visto ou vivido o que sucede numa guerra. Mas todas as tardes ia sentar-se à beira do rio, numa espera paciente e calma, alheia aos afazeres de suas irmãs e à algazarra constante das crianças. Ela ficava atenta, querendo ouvir o som de um remo batendo na água e ver uma canoa despontar na curva do rio, trazendo de volta seu amado. Somente retornava à taba quando o sol se punha e depois de olhar uma última vez, tentando distinguir no entardecer o perfil de Itajibá. Foram muitas tardes iguais, com a dor da saudade aumentando pouco a pouco, até que o canto da araponga ressoou na floresta, dessa vez não para anunciar a chuva, mas para prenunciar que Itajibá não voltaria, pois tinha morrido na batalha. E pela primeira vez Potira chorou, sem dizer palavra. Como não haveria de fazer nunca mais, ficou à beira do rio para o resto de sua vida, soluçando tristemente. E as lágrimas que desciam pelo seu rosto, sem cessar, foram se tornando sólidas e brilhantes no ar, antes de se submergir na água e bater no cascalho do fundo. Dizem que Tupã, o deus do bem, condoído com todo o sofrimento, transformou suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. Olha só que história bonita, né? Uma história
de um casal apaixonado, né? E uma índia, né? Uma história bem bonita, né? Eu gostei dessa história. Essa história aqui me lembrou, sabe o que? A história de Narciso, onde é um mito. O Narciso era um deus, era um semideus que tinha muita beleza e que muitas pessoas se apaixonavam por ele. Muitas ninfas se apaixonavam por eles. Uma delas se apaixonou tanto por ele, mas ele recusou ela. Ele não quis ela e ela foi chorar amargamente até a morte, até que ela morreu, só de tanto chorar, porque ele não quis, porque o Narciso o Narciso rejeitou ela, tá? Então, isso aqui me lembra. Só que no caso aqui é diferente, né? Não foi questão de rejeição, foi questão da morte do marido, né? E olha só, gente, o que eu falei para vocês. As lendas indígenas, principalmente, elas procuram explicar o surgimento de alguma coisa. A gente já viu aqui, já está claro, bem no final do texto, como foi que surgiu perdão. E ele está explicando aqui o surgimento de alguma coisa. De quê? O surgimento do diamante. Como foi que o diamante começou a surgir, né? Segundo essa lenda, foi através das lágrimas de Potira, que é essa índia aí, né? Muito apaixonada, certo? É aquilo que eu falei para vocês. Será que essas lendas elas trazem alguma explicação real do que acontece do surgimento verdadeiro do diamante? Porque às vezes a gente fica se perguntando, mas hoje a ciência explica que o diamante surge, é uma pedra lá composta por não sei o que, por outros elementos químicos que tal, né? É mais ou menos assim que ele procura explicar. Mas vai que uma história dessa tem a ver com o surgimento, não que fosse realmente uma pessoa chorando de lágrimas, que o Deus tal. Não que fosse isso, mas que surgisse mesmo de determinada, vamos botar entre aspas, lágrimas de algum elemento aí da natureza, né? Mais ou menos assim. Pode parecer que eu esteja viajando na maionese, mas não, talvez essa explicação possa ter a ver com algum fenômeno natural que acontece aí, né? Por aí, né? Então é desse jeito, é isso que eu quis explicar para vocês. Então eu vou aqui explicar cada uma das questões para vocês irem respondendo aí. Então vamos lá. Complete o trecho a seguir sobre os elementos da narrativa. Muito simples. Nessas lacunas você vai colocar o que tem no texto. Na lenda As Lágrimas de Potira, há um narrador. Aí você vai ter que dizer que tipo de narrador é esse. É personagem ou ele é observador? O personagem é aquele que participa. O observador é aquele que não participa da história, tá? Você bota aí, narrador, personagem ou observador. Pois ele apenas conta uma história, mas não... Olha aí, ó. Já quase que dei a resposta. Se é narrador, personagem ou narrador, observador, tal. Ele apenas conta uma história, mas não o quê? O narrador, personagem, ele participa. O narrador, observador, ele não participa. Tá? Então veja aí o que está querendo dizer. O local onde ocorre a narrativa é aí você coloca lá o local. E a época é... Pronto, aqui você vai ter que dizer a época. Dá para saber a época onde aconteceu? Aí se sim você diz, a época é no ano tal, no mês tal, na hora tal. Tá? Ah, professor, não dá para saber. Então a época é indeterminada. Será que ela é determinada? Dá pra gente saber quanto ela é indeterminada. Aí você coloca aí. Potira é a personagem principal. E as personagens secundárias são. Aí aqui você vai colocar o nome dos personagens secundários. Ou seja, aqueles outros que também participam das histórias, mas não são tão importantes como a principal, que no caso aqui é a Potira. Segunda questão. Quando Itajibá saía com os demais índios para caçar, qual o efeito esses curtos períodos de separação causaram no casal? Tem lá no texto. Quando ele saía para caçar, o casal ficava mais, né? Tinha lá. Coloque lá no texto.
O que causa o conflito da narrativa, ou seja, o desequilíbrio da situação inicial? A situação, o texto começa com uma coisa, tal, mas aí acontece alguma outra coisa que faz desencadear todos os outros elementos. É um problema. Acontece um pequeno problema ali que vai levar para tudo aquilo que acontece no restante da história. Então, qual é esse problema? Complete o quadro a seguir colocando as causas dos fatos acontecendo. Isso aqui é muito fácil. Ó. Fato. As terras da tribo de Potira foram invadidas por vizinhos cobiçosos. Por quê? Qual foi a causa? Por que isso aqui aconteceu? Aí você coloca aqui, tá? Potira não chorou ao ver Itajibá e os outros índios partindo. Por quê? Por que ela não chorou? Bote aqui. Potira chorou após ouvir o canto da araponga. Por que ela chorou após ouvir Qual foi a causa disso? Aí você coloca aqui, tá? Beleza. Quinta questão. Potira chorou pela primeira vez e foi à beira do rio pelo resto de sua vida, soluçando e chorando tristemente. A partir desse fato, o que aconteceu com as lágrimas da protagonista? Entendeu? O que foi que aconteceu com as lágrimas dela? Em sua resposta, explique quem foi o responsável por transformar, por essa transformação e por que ela ocorreu. Então, você vai dizer o que foi que aconteceu com as lágrimas, vai dizer quem foi que fez isso. E por que essa pessoa que fez isso acabou decidindo fazer isso. Deu para entender, né? Sexta. Escreva o trecho a seguir substituindo o termo destacado por um sinônimo. O que é sinônimo? Lembre lá. Volte às aulas. O que é um sinônimo? Sinônimo é a palavra que tem o mesmo sentido da outra palavra, tá? Que não faz perder o sentido. Ó, Tupã transformou as suas lágrimas em diamantes para perpetuar a lembrança daquele amor. O que quer dizer perpetuar? Pesquise aí. O que quer dizer perpetuar? E você coloque uma outra palavra no lugar de perpetuar que tem o mesmo sentido. Aí você vai escrever tudo isso aqui nessas linhas aqui embaixo. E no lugar de perpetuar, você coloca a nova palavra. Sétima. Por que Tupã transformou as lágrimas de Potira em diamantes e não em outra pedra preciosa? Que relação podemos fazer entre os diamantes e as lágrimas de Potira? Pense bem, como é que é um diamante, né? Então, por que o Tupã resolveu transformar em diamante, não em uma esmeralda, e não uma safira? Por que não? Por que foi transformado logo em diamante? O que tem a ver o diamante com as lágrimas da Potira? Coloque aí. Última questão. As lendas explicam de maneira fantástica e imaginária o surgimento de algo. Resuma em poucas linhas o surgimento dos diamantes de acordo com essa lenda. Então, nessas linhas aqui, você vai resumir como foi que surgiu o diamante, né? A partir dessa lenda que você escreveu. Beleza? Gente, amanhã nós vamos estudar isso aqui, ó, concordância nominal, tá bom? E a nossa aula de hoje é só para a gente poder ler esse texto aqui, que eu gostei muito, maravilhoso, muito bonita. Essa ilustração aqui também tá muito, muito bonita, tá? E é isso aí. Faça uma atividade, se você terminou a atividade, deixe no seu caderno e tá tudo ok, tá beleza? Tchau, no seu caderno não, no seu livro, tá? Tchau, gente, até a próxima aula.